Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller, já conectado aqui, participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Silmar, bom dia. Sexta-feira chegou, semana foi agitada, mas como que o mercado está fechando essa semana? Regina, bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Ora, sexta-feira costuma ser um dia calmo nos mercados de commodities, especialmente os commodities agrícolas, porque é véspera de fim de semana, o pessoal não gosta de tomar algumas posições de maior risco nas bolsas internacionais. Mas não é o que está acontecendo nessa sexta-feira. Sexta-feira começou bastante agitada por um conjunto de fatores novos aí, que está fazendo os preços dos grãos, praticamente, dar uma explodida aí na Bolsa de Chicago, preço em forte alta nesta manhã de sexta-feira. É o caso do trigo, principalmente, subindo quase 4% na Bolsa Americana nesse momento. Milho acompanha com alta em torno de 2%. E a soja também subindo pela mesma razão, 1,3%. O que há por trás disso? Primeiro, ataque de drones ucranianos a portos russos. Isso pode dar uma acirrada lá na questão do Mar Negro, das exportações de trigo e de milho. É bom lembrar que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia também é um grande exportador e o quarto maior exportador de milho. Então, é uma região extremamente importante para a exportação desses dois grãos. E esse recrudescimento dos ataques lá de parte a parte, agora a Ucrânia está atacando terminais russos de exportação, isso pode dar uma agravada aqui no abastecimento global e é o que o mercado está refletindo nessa sexta-feira. Portanto, repetindo aqui, o trigo subindo quase 4% na Bolsa de Chicago nesse momento por conta dessa situação. Bom lembrar que nos últimos dias, tanto o milho quanto o trigo vinham caindo de forma praticamente sequencial, todos os dias, 7, 8 dias de quedas consecutivas. E agora uma virada, portanto, em plena sexta-feira, nesses mercados que são fundamentais também aqui para o Brasil. Na Bolsa de Nova York, a situação é oposta. O algodão está caindo um pouco, 0,4%. Café arábica cai bastante, subiu ontem, hoje caindo 2 pontos percentuais. Açúcar também caindo um pouco, 0,7%. O que está subindo na Bolsa de Nova York é o suco de laranja, 1,3%, e o cacau, 0,4%. Bom, por trás desses mercados, tem ainda o impacto do mercado financeiro. Por exemplo, o dólar index, que é um indicador que mede o valor da moeda americana em comparação com outras moedas fortes, está caindo bastante pelos padrões de comparação. São moedas fortes, portanto, qualquer oscilação é importante, e a queda agora do dólar índice é de 0,6%. Isso está impactando também a cotação do dólar aqui no nosso mercado de câmbio. O dólar aqui no Brasil está caindo, também subiu ontem, hoje está perdendo 0,7%. E o mercado de ações também cai, com o índice Bovespa caindo 0,5% nesse momento. Por trás dessa oscilação negativa da cotação do dólar, está a divulgação agora pela manhã do índice de desemprego nos Estados Unidos. Está melhorando. Está cada vez menor, apenas 3,5% da população desempregada, ou seja, um indicador positivo, mas isso tem impacto na economia, na inflação, e isso remete à possibilidade de, eventualmente, o Banco Central americano voltar à sua política de aumento de taxa de juros para lá, para dar uma desaquecida na economia, porque isso provoca inflação maior. Portanto, aí são elementos novos que estão surgindo no mercado e afetando desde o dólar até os mercados de commodities também, particularmente as commodities agrícolas, Regina. Certo, Silmar, e a gente acompanhou há pouco aí um balanço do Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, em relação à missão lá nos Emirados Árabes Unidos. Mas quero saber de você, tem impactos positivos para o setor? Não há dúvida nenhuma. Você está buscando aqui uma solução pode ser histórica para o agronegócio brasileiro. A retomada aqui, a renovação de áreas degradadas de pecuária por longos anos de exploração, são pastagens degradadas. Se estima aqui a possibilidade de converter para uma agricultura produtiva, pela sua recuperação, cerca de 40 milhões de hectares. Não é pouca coisa, seria uma revolução realmente no agro brasileiro, e isso em 10 anos, é um espaço de tempo relativamente curto. Poderia quase dobrar a produção brasileira de grãos com a recuperação dessas pastagens degradadas. Então, essa viagem do ministro ao exterior, entre outros pontos, teve o objetivo de ver se existe disposição de investimento dos países visitados, com seus fundos, com seus recursos, especialmente os países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, ou países grandes importadores de alimentos, como é o caso do Japão, de investirem na recuperação das pastagens brasileiras. É um custo estimado aqui em torno de 120 milhões
bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro que está envolvido nessa situação. Isso precisa realmente de recursos externos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, deve coordenar esse tipo de operação para trazer recursos externos para a recuperação das pastagens brasileiras. A viagem do ministro, portanto, foi bastante produtiva nesse sentido, despertou o interesse desse país, a Arábia Saudita foi um dos que mais se interessaram, e isso é uma excelente notícia para o agro brasileiro, ou seja, incorporação de novas áreas sem precisar derrubar nenhum pé de árvore, simplesmente recuperando áreas degradadas de longos anos de exploração de pecuária extensiva. Então, boa notícia, bons resultados dessa viagem. Vamos ver se essa coisa agora dá uma acelerada e começa o quanto antes, porque o mundo está precisando de mais alimentos e o Brasil tem essas condições de atender. Certeza, Silmar. E para fechar, um tema tão recorrente que é a reforma tributária. Como que você vê aí essa movimentação de representantes do agro pedindo a revisão de alguns pontos? Continua ainda a busca por uma beliscada aqui na renda do agronegócio brasileiro. O setor altamente produtivo vem contribuindo decisivamente para a economia brasileira. O pessoal agora quer dar uma pescada aqui, tanto a nível de estados, procurando brechas aqui para continuar ou voltar a cobrar alguma coisa em termos de produção agropecuária, como também tendência aqui de retomada de ideias de tributar exportações, o que tiraria toda a competitividade que o agro brasileiro desenvolveu ao longo dos últimos anos, desde a Lei Candir, lá da década de 90, do século passado, que isentou exportações de alimentos de tributos. Tem gente querendo que isso volte e, portanto, é taxação negativa para o agro brasileiro, que pode retirar sua rentabilidade, evitar, inclusive, ou seja, obstaculizar investimentos como esse que eu acabei de mencionar, que é a recuperação de pastagem para o aumento da produção. Isso pode inviabilizar, torna-se muito caro e, além disso, o Brasil perdendo competitividade nas suas exportações no mercado internacional para países concorrentes em melhores condições tributárias. Então, é bom ficar de olho para essa coisa não passar no Congresso, agora está no Senado a votação desse assunto, evitando, portanto, um desastre, digamos aqui, para a rentabilidade do nosso vitorioso agronegócio. Regina. Certo, Silmar. A gente segue acompanhando e trazendo os detalhes aqui para a nossa audiência. Muito obrigada pelas informações, uma boa sexta para você e um bom final de semana. Bom fim de semana para você e toda a nossa equipe aí do Terra Viva. Tchau, tchau.